Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples e hoje o nosso tema é sobre o desenvolvimento mediúnico na adolescência. Eu sempre aprendi com os guias que, no mínimo, nós devemos desenvolver a mediunidade de alguém aos 18 anos de idade. E mesmo isso precisa ser observado com cuidado, tendo-se em vista que muitas vezes o indivíduo tem 18 anos de idade, mas uma cabeça de 15. Hoje em dia, existem cientistas que propõem que a adolescência seja esticada até os 24 anos de idade, não só porque as pessoas vivem mais tempo, mas também porque leva-se mais tempo para amadurecer. Então, muitas vezes, o indivíduo tem 18 anos de idade, mas ainda se comporta como adolescente. Então, é algo que precisa ser observado. Porém, o desenvolvimento antes dessa idade, na minha opinião, ele é muito prejudicial. Por quê? Primeiro, porque você vai privar esse indivíduo de ter uma vida como todos os outros jovens. Ele vai assumir uma responsabilidade para a qual frequentemente ele ainda não está pronto. E se para um adulto formado, pai de família, trabalhador, profissional, desenvolver a mediunidade é um desafio, imagina como seria para um adolescente que ainda está em formação. E eu vou trazer aqui um caso real para vocês. Eu tenho 3 alunas entre 13 e 14 anos e elas eram boas alunas até bem pouco tempo atrás. Nos últimos meses, o comportamento dessas meninas mudou radicalmente. Sempre que eu chego em sala de aula, elas estão em crise, elas estão chorando, têm crises de ansiedade, começam a passar mal, pedem para sair da sala. Eu comecei a conversar com os outros professores para ver se isso estava acontecendo na aula deles também. E eles disseram que sim, a situação está preocupante, os pais dessas meninas foram acionados pela escola e a gente, enfim, está tentando de alguma forma ver o que dá para fazer, uma vez que elas não se abrem muito a esse respeito. Porém, elas sabem que eu trabalho na Umbanda e elas já conversaram comigo sobre isso. Elas frequentemente estão nas salas de aulas cheias de guias no pescoço. Inclusive hoje, uma delas veio me mostrar uma guia de criança que ela ganhou no terreiro em que ela está frequentando. Ela estava toda feliz por ter sido presenteada por uma entidade. Pois bem, essas 3 meninas frequentam o mesmo terreiro de Umbanda, que eu não sei qual é, elas nunca me disseram o nome, mas eu sei que está aqui na cidade, e as 3 estão em desenvolvimento. Conversando com uma professora que é mais próxima dessas alunas, ela me disse assim: isso é coisa de espírito, porque essas meninas toda hora agora estão passando mal, toda hora estão achando que estão sentindo presença, que estão sendo perturbadas, então elas estão tendo crises recorrentes na sala de aula. E várias vezes eu procurei sondar mediunicamente para ver se eu percebia alguma coisa, e eu nunca percebi nada. Então vejam, a situação está a tal ponto que os pais foram chamados pela escola para ver o que está acontecendo, porque essas meninas não estão mais assistindo aula, não estão mais participando, não copiam conteúdo, não saem bem na prova, porque elas estão o tempo todo só conversando sobre isso. Várias vezes eu vi elas completamente empolgadas com banda. Então elas chegam todas cheias de guia e começam a contar as experiências do terreiro. Elas estão empolgadas, como acontece mesmo na adolescência, porém elas estão sendo submetidas a um desenvolvimento antes do tempo. Elas não estão formadas intelectualmente nem emocionalmente e claramente não estão sabendo lidar com o desenvolvimento mediúnico. Isso é um caso real. Acontece na escola em que eu trabalho. Eu vejo isso. Hoje mesmo eu chamei uma dessas meninas e falei: olha, o que está acontecendo com vocês? Por que toda aula que eu chego aqui vocês estão em crise? E ela não quis falar. Estava com os olhos vermelhos de chorar, não quis falar, ficou quietinha na dela, só que isso está acontecendo recorrentemente. Desenvolver mediunidade nos adolescentes é colocar um saco de cimento em suas costas. Eles não estão prontos para isso. De tal forma que eu considero completamente contraproducente o desenvolvimento mediúnico fora do tempo.
Aqui a gente tem esse critério, 18 anos de idade. Mas mesmo assim, é preciso ver se o indivíduo está maduro o suficiente, porque se não tiver, joga para 19, joga para 20, joga para o 21, até que você sinta que o indivíduo está maduro para entrar nesse mundo. Caso contrário, o que lhe aguarda é perturbação. Daqui a pouco, essas meninas entram numa crise severa, vão acabar precisando de uma internação psiquiátrica e daqui a pouco viram as costas para a religião, viram as costas para a mediunidade e estão aí em alguma igreja evangélica dando depoimento falando que se libertaram do demônio. Então, essa é uma reflexão especialmente para os dirigentes. Reflitam nas minhas palavras, não precisa necessariamente concordar comigo, mas reflete. Você acha realmente que vale a pena colocar um adolescente numa gira de desenvolvimento? Uma pessoa que não sabe nem o que é a vida, que mal experimentou as coisas do mundo, que está em formação, e jogar essa responsabilidade que até mesmo adultos de 30, 40 anos têm dificuldade em lidar? Enfim, fica aqui a reflexão e esse meu apelo aos dirigentes: não aceitem jovens no desenvolvimento mediúnico. Jovem tem que ser jovem, assim como criança tem que ser criança. Vai visitar o terreiro para pedir bênção para o preto velho, para receber um passe, para receber uma orientação. Mas só devem mexer com mediunidade quando estiverem maduros o suficiente para isso. Até lá é aprendizado, frequência, oração e vida que segue. É o que eu penso sobre o assunto. Um abraço e até a próxima reflexão.